3. Pode ir? Tá? Olá! Hoje nós vamos falar sobre o TOD. O que é um TOD? TOD é o transtorno opositor desafiador. Né? Aqui, cadê o texto? Só clica. O botão esquerdo. Aqui, Isso. né? Aí. O transtorno opositor desafiador, ele é um transtorno que nós confundimos muito com uma birra, né? Só que tem diferença entre birra e um transtorno. A birra é algo em que a criança sente na hora em que não lhe é dado o que ela quer, mas logo passa. O transtorno opositor não, ele é agressivo, ele torna a criança hostil, principalmente às regras de conduta, de convivência. Ele a torna a criança desobediente a tudo que seja de fator responsabilidade, tá? Torna a criança também rebelde às figuras de autoridade, né? Um pai, uma mãe, um professor, um diretor, futuramente uma chefia, tá? E o que causa o objetivo desse TCC é fazer com que as escolas saibam que esse transtorno está no nosso dia a dia, está na nossa sala de aula e que nós temos que perceber quando uma criança realmente está exagerando na sua manifestação de frustração. Quando a criança realmente se opõe a tudo que seja de boa conduta, de boa convivência, né? Para isso, e o TOD, ele pode vir de diversos fatores, né? Fatores desde congênitos, problemas no pré-natal, famílias, fatores em ambientes de famílias desestruturadas, principalmente onde pode haver drogas, vícios, onde há uma exacerbação de autoridade também, né? O excesso de autoridade sobre uma criança também pode causar nela um TOD, fazer com que os direitos da criança não sejam ouvidos, ela simplesmente se rebela e nessa rebeldia ela exagera e se torna uma exacerbação, né? E o TOD, ele não interfere necessariamente na aprendizagem, diretamente na aprendizagem, mas ele interfere indiretamente na aprendizagem, porque a criança ela precisa aprender algo. Se algo não sair como ela quer, ou se o professor não explica de um jeito que ela não entende, ou se não saiu como ele queria que fosse feito o trabalho, ou algum colega, né, tirou um sarro, alguma coisa assim, ela já logo se torna raivosa e aí sim dificulta muito na aprendizagem. Existe uma falta de concentração, uma falta de foco, né? A criança pode vir a ter um foco negativo sobre uma pessoa, sobre um colega, sobre o professor, né? Então isso atrapalha muito na aprendizagem e a escola precisa estar atenta a esses comportamentos de conduta, né? A escola é um dos primeiros ambientes em que se percebe o TOD, devido à convivência que a criança tem com os colegas e com o professor. E logo a escola precisa estar atenta, principalmente nos momentos de comando, em que a criança precisa obedecer. Se ela não obedecendo, é sinal que a sua autorregulação não está bem equilibrada, não está bem estabelecida, e logo ela se mostra uma criança rebelde às regras de convivência.
Para que nós saibamos perceber que uma criança tem um TOD, é preciso observar, é preciso perceber que os seus momentos de raiva são longos, é preciso perceber que ela tem um foco negativo sobre alguma coisa, sobre alguém, né? E é preciso que haja intervenções. E uma das principais intervenções que a escola deve fazer é fazer com que tenha conscientização, fazer com que a criança tenha conscientização dos seus atos, que tudo tem consequência. Precisa trabalhar família e escola em torno dessa criança e precisa ter uma equipe multidisciplinar, principalmente o psicopedagogo, o psicólogo, né, à parte, o professor de AEE, para logo perceber que essa criança tem uma dificuldade de aceitar regras, de aceitar um não, e aí interferir para que ela possa, aos poucos, perceber que é preciso obedecer para que ela também tenha ganhos positivos na aprendizagem e na socialização com outras crianças e os outros professores. Então, o TOD é algo que deve ser conhecido por todos, especialmente pela família, pela escola, para percebermos o quanto que esse distúrbio atrapalha na convivência familiar, na convivência comunitária e quanto logo intervir para que nenhum núcleo onde a criança está seja atingido, ferido, tá? E esse é o meu TCC. Faço ele em homenagem ao Dr. Clay Brites, um médico neuropediatra que faleceu nesse ano de março de 2023, com o qual eu comecei a me interessar sobre todos os assuntos sobre TDAH e TOD. A ele, um beijão.